Uma recuperação histórica do processo de fragmentação de origem antrópica permite identificar alguns dos principais fatores que desempenham um papel importante na atual configuração dos remanescentes florestais. O marco do processo de fragmentação ocorreu por volta de 500 anos atrás, com a conquista deste continente pelos europeus. A partir daí, as atividades socioeconômicas têm orientado a ocupação de áreas florestais. Inicialmente, a principal ação humana de degradação florestal constituiu na extração de madeira como pau-brasil para o comércio ou simplesmente a derrubada da floresta para uso na estruturação das vilas e ocupação da então colônia como fonte de energia e material para a construção. Depois disso, a localização e a velocidade dos desmatamentos passou a se confundir com as demandas decorrentes dos ciclos econômicos. Neste processo de crescimento populacional, a implementação e manutenção da estrutura produtiva, especialmente a construção de estradas, a geração de energia, o fornecimento de água e o estabelecimento de sistemas agroindustriais e a pecuária têm sido elementos fundamentais no direcionamento da perda de florestas. Meu nome é Rafael Loyola, eu sou diretor do Laboratório de Geografia da Conservação aqui da UFG. Meu nome é Paulo Demarco, eu sou professor aqui da Universidade Federal de Goiás, participo dos cursos de pós-graduação em Ecologia, Evolução e Biodiversidade Animal, e eu dirijo o Laboratório de Teoria, Metacomunidades e Ecologia de Paisagem. Perda de hábitat é um fenômeno bastante comum nos dias de hoje. Ele acontece basicamente pela expansão humana, expansão agrícola, urbanização, etc. Isso significa, de maneira geral, que a gente perde hábitat nativo. Esse hábitat ele pode ser totalmente perdido, como no caso do desmatamento, ou ele pode ser simplesmente convertido para aquele solo ter um outro uso, por exemplo, plantação de soja, de cana. Esse processo de perda de hábitat é importante que fique claro que não significa apenas perda de hábitat florestal, né? Quando a gente fala de desmatamento, as pessoas pensam em mata. Mas se a gente perde campos nativos do cerrado, isso continua sendo perda de hábitat.
A maneira como essa perda de hábitat se dá pode levar a um processo de fragmentação, que é diferente. A fragmentação é basicamente uma mudança na estrutura, na composição dos hábitats naturais na paisagem. Então, com perda de hábitat, você pode ter fragmentação, que é um isolamento progressivo de manchas de hábitat natural, sejam eles de floresta ou não, e isso vai ter uma série de consequências. Como esse processo é uma das maiores causas de extinção que a gente tem hoje, isso tem consequências óbvias sobre as populações, né? Como isso causa redução de hábitat, e as populações sofrem porque elas têm menos hábitat disponível. Isso também causa uma redução das populações que vivem dentro desses hábitats e todas as consequências genéticas e ecológicas de populações pequenas acometem essas populações que estão nos hábitats que estão sendo fragmentados ou deteriorados. Isso também pode levar ao efeito do isolamento de populações, redução do fluxo gênico e, de novo, todas as implicações do ponto de vista populacional para isso. Do ponto de vista específico, isso gera situações interessantes onde você tem uma defasagem temporal entre quando o processo de fragmentação ocorre e quando as populações respondem a esse processo. Esse lag de tempo normalmente é determinado débito de extinção. Esse é um conceito interessante porque você pode ter fragmentos de áreas naturais que sofreram com a fragmentação há pouco tempo, e você tem populações que estão lá dentro daquele fragmento, se você for ao campo hoje, mas pode ser que essas populações não resistam a esse processo que aconteceu no passado. Então elas estão ali, mas elas estão fadadas à extinção local em pouco tempo. E a ideia desse débito de extinção é, a extinção está devendo para esse fragmento, mas um dia o fragmento vai pagar esse débito e quer dizer que as espécies vão ser extintas ali. Bom, normalmente as pessoas falam fragmentação de hábitat, quando na verdade elas estão misturando esses dois conceitos. Então nós temos o que nós chamamos de fragmentação de hábitat senso estricto, que é o fato de que os ambientes estão isolados uns dos outros. Perda de hábitat é uma diminuição da quantidade de área disponível para as espécies sobreviverem, as espécies persistirem na paisagem. O que acontece é que esses dois processos estão muito relacionados. A perda de hábitat gera fragmentação de hábitat na maior parte das vezes. Mas essa fragmentação de hábitat, ela gera uma coisa que nós chamamos de mudança de configuração da paisagem, a forma como os fragmentos se distribuem na paisagem. Muitas vezes, a fragmentação está relacionada à discussão sobre o isolamento possível das subpopulações de uma espécie numa paisagem, e isso tem consequências para a persistência direta das espécies, pensando em termos demográficos, mas também problemas em uma escala de tempo maior relacionado a questões genéticas, possíveis questões genéticas nessas espécies. De um modo geral, teorias mais recentes têm sugerido tratar o problema muito mais sob o ponto de vista da perda de hábitat, ou de pelo menos tentar separar e ter protocolos que permitam a gente medir diferencialmente o efeito de perda e da fragmentação, ou o que nós chamamos de fragmentação per se. Eu tenho trabalhado aqui no meu laboratório com o conceito de vulnerabilidade de espécies, que inclui vários subcomponentes, dos quais dois são úteis para essa discussão. Um é a exposição da espécie às mudanças que tem no ambiente, e outra, a sensibilidade da espécie às mudanças que tem no ambiente. De uma forma geral, é preciso entender que o problema crucial é a perda de hábitat. Quando eu tenho menos área para as espécies, a probabilidade de extinção aumenta. No entanto, espécies podem ou não ser sensíveis à fragmentação. A capacidade de uma espécie se dispersar através da matriz entre fragmentos torna ela menos sensíveis aos efeitos da fragmentação e capazes de perceber a área total que tem no sistema. Uma pesquisadora importante chamada Farley criou um conceito de habitat amount, ou a quantidade total de hábitat da paisagem, exatamente para justificar ou interpretar os padrões como essas espécies respondem aos efeitos da perda de hábitat e a fragmentação.
sugerindo que para essas espécies que são capazes de atravessar, a perda de hábitat, a quantidade total de hábitat da paisagem é o que determina a manutenção dessas espécies. Então, quando nós vemos agora, olhando o Brasil e os problemas de biodiversidade, ou a grande crise de biodiversidade no Brasil, o que nós vemos é, primeiramente, o problema claro da perda de hábitat. A perda de hábitat diretamente leva a espécie à extinção, o que significa que mudanças recentes, como a mudança do Código Florestal, o aumento das áreas de cana, o aumento das áreas de pecuária, o aumento do desmatamento da Amazônia nos últimos anos, tudo isso leva a uma diminuição da área disponível para as espécies e aumento da probabilidade de extinção ou da vulnerabilidade dessas espécies. Sim, de uma forma resumida, a minha visão é que a perda de hábitat tende a ser mais importante no momento que a fragmentação. A fragmentação pode ser importante, mas nós precisamos de mais conhecimento da história natural das espécies para ser capaz de estabelecer para quais delas a fragmentação é ou não importante. Um estudo recente do meu laboratório, que ainda não foi publicado, tese de doutorado de uma das minhas alunas, a Poliana Mendes, avaliou a resposta à perda e à fragmentação de uma série de espécies de morcegos em paisagens estudadas de uma forma bem planejada no estado de Goiás, e mostrou que poucas espécies, mostrou, na verdade, muitas espécies que respondiam à fragmentação. Ou seja, a fragmentação estava afetando esses morcegos, eles têm dificuldades de se mover nessas paisagens que foram alteradas. Por que uma espécie é sensível e outra não, tem a ver possivelmente com a sua história evolutiva. E, de novo, nós precisamos de mais conhecimento de história natural para poder ser capaz de fazer predições sobre essas espécies e fazer planejamentos a longo prazo para a conservação dessas espécies. Sob esse ponto de vista. A perda de hábitat e a fragmentação causam sérios problemas sobre a biodiversidade. As consequências desses problemas são a perda da diversidade genética, a diminuição do tamanho das populações, o isolamento, endogamia, o aumento das taxas de extinções, a perda dos processos ecossistêmicos e a intensificação da insolação, ou seja, do efeito de borda. Reverter o processo de fragmentação é bem complicado. Do ponto de vista da paisagem, das espécies que usam aquela paisagem, a melhor estratégia é você tentar aumentar a conectividade entre os hábitats que foram isolados no passado. Essa reconexão ela vai ter que ser feita por meio de criações de zona tampão dos fragmentos ou das áreas que estão protegidas, ou por meio de restauração da vegetação nativa. Essa restauração, em ecossistemas florestais, como a Mata Atlântica, ela vem sendo feita e nós temos conhecimento suficiente para iniciar o processo de restauração e testar e saber que combinações de espécies fazem uma restauração mais efetiva. É um processo lento, é um processo caro ainda, e é muito mais caro restaurar do que proteger. Em alguns sistemas, como a Mata Atlântica, novamente, não há muita opção, não tem muito o que proteger mais. A restauração vai ser um processo necessário para que a gente volte às condições minimamente ideais para a sobrevivência das espécies. O problema da restauração é quando ela precisa ser feita fora dos ambientes florestais. Então, o nosso conhecimento sobre como restaurar ecossistemas abertos, como o cerrado, ele ainda é pequeno. E o cerrado, particularmente, traz um problema mais crítico, que é ele tem uma composição de solo e uma adaptação das espécies vegetais a essas condições de solo e de clima muito específico. E quando nós alteramos o solo do cerrado, plantando espécies de gramíneas invasoras, por exemplo, como braquiárias para pastagem, ou quando a gente retira toda a vegetação, transforma o solo, coloca aditivo químico e adubos para plantar culturas como soja, milho, cana, é muito difícil, mesmo que essas culturas saiam, restabelecer uma vegetação nativa, porque as condições do solo originais que essas espécies precisavam, elas não vão ser restabelecidas. Então, o cerrado é uma fronteira para esse estudo de restauração ambiental. Como ele não é um ecossistema florestal, ele traz uma primeira pergunta de como restaurar ecossistemas que não são de floresta, e ele traz um outro desafio, que é como restaurar muito mais do que simplesmente a cobertura vegetal,
como restaurar o solo e as condições para que essa cobertura vegetal exista? Eu acho que a grande derrota da biodiversidade nos últimos anos foi o Código Florestal. O Código Florestal mantinha uma série de critérios que aumentavam, de uma maneira ou de outra, essa mitigação, por causa das áreas de proteção permanente e a forma como elas eram tratadas. Elas poderiam ter um papel importante, criando corredores de biodiversidade, favorecendo isso. Então, uma coisa fundamental hoje, eu vejo dois caminhos muito diferentes, muito importantes. Nós precisamos, por exemplo, pensando no Cerrado especificamente, um aumento do número de áreas de conservação. O Cerrado tem menos de 6% da sua área preservada, uma área mínima, inaceitável e incapaz de manter a biodiversidade do Cerrado. Nós precisamos de um aumento dessas áreas e essa é, no momento, a ação mais importante, a conservação dentro de unidades de conservação. Mas, pensando na sensibilidade das espécies à alteração ambiental, nós precisamos de critérios e métodos para manter áreas de conservação em áreas privadas. Para que isso aconteça, nós precisamos de um trabalho mais coeso da relação entre o avanço tecnológico e o avanço de conservação. Quando eu falo de avanço tecnológico, eu digo, se nós temos pastagens brasileiras que mantêm meio boi por hectare, isso é inaceitável, simplesmente inaceitável, quando nós temos tecnologia para manter 5 bois por hectare. Se nós podemos produzir com 5 bois por hectare, nós podemos estar usando mais áreas, serem livres para a conservação da biodiversidade e criando paisagens que são mais amenas à biodiversidade, paisagens produtivas, mas mais amenas à biodiversidade. E isso é essencial. Não porque a questão é, nós temos um conflito entre produção e preservação. Nós precisamos que as paisagens produtivas possam contribuir para a manutenção da biodiversidade ou nós vamos perder a biodiversidade. Então, volto a dizer que para entender e para fazer um plano efetivo disso, nós precisamos avançar ainda o conhecimento de história natural das espécies, para ser capaz de ter uma noção da sua sensibilidade às alterações do sistema e, em consequência disso, criar estratégias mais efetivas de manutenção da biodiversidade em áreas produtivas. A manutenção da biodiversidade em áreas federais, né, ou estaduais, em áreas preservadas pela sociedade, ela é mais simples. Mas nós precisamos criar essas unidades e, de novo, uma medida fundamental é que haja recursos adequados para que essas unidades de conservação funcionem com sua máxima eficiência. Hoje os recursos não são necessários ou suficientes, não existem planos de ação na maior parte dessas unidades e isso é um problema importante para a manutenção da biodiversidade. O laboratório, o próprio nome indica, ele envolve teoria, metacomunidades e ecologia da paisagem. A lógica que o laboratório tem, e aí não sou só eu, mas eu e o meu colega que trabalha junto comigo, o professor Arthur Bispo, é que a conservação efetiva precisa ser feita na escala da paisagem. Então nós temos uma série de projetos que tentam lançar estudos em larga escala no Brasil, mas também estudos em paisagem voltados para a conservação. No momento, a gente desenvolve um projeto chamado Mapa da Vulnerabilidade das Espécies Ameaçadas Brasileiras para o ICMBio, no qual nós modelamos e analisamos a distribuição de todas as espécies ameaçadas do Brasil, todas as terrestres, todas as aquáticas marinhas, e interpretando como todos os principais impactos antrópicos podem estar afetando cada uma dessas espécies. As hidrelétricas, o avanço da cana, os planos do governo de portos, e analisando tanto a perda de hábitat decorrente disso, quanto a fragmentação das áreas de distribuição dessas espécies e tentando compor isso numa avaliação de quais os principais impactos afetam as espécies e quais espécies são mais afetadas e aonde. Esse tipo de projeto pode servir para que o governo reavalie os seus planos futuros de hidrelétrica, planos futuros de desenvolvimento e tente planejar melhor. O que a gente vê hoje é que um dos grandes problemas para a preservação da biodiversidade é a falta de planejamento. Os processos não são feitos com base em conhecimento científico, elas são feitos com base nas decisões imediatas. Se as decisões de conservação brasileira forem tomadas com base em decisões imediatas, baseadas em objetivos de curto prazo, é certo que nós vamos perder uma proporção da nossa biodiversidade muito maior
do que nós perderíamos se nós pudéssemos fazer planejamentos a longo prazo. O planejamento a longo prazo pode permitir tanto manutenção dos objetivos econômicos quanto a manutenção da biodiversidade. Mas isso exige projetos como esse que a gente está fazendo. É uma iniciativa muito interessante do ICMBio conosco, para que a gente possa apresentar mapas e modelos que podem ser utilizados para a tomada de decisão do próprio governo. Além disso, nós continuamos mantendo estudos que visam entender a sensibilidade das espécies às alterações em paisagens reais, principalmente no estado de Goiás. Nesse sentido, nós temos iniciado agora um grande plano de estudo com a Universidade de Kansas, nos Estados Unidos, onde a gente vai analisar serviços dos ecossistemas, pensando em polinização, distribuição de abelhas e dispersão e recolonização de áreas degradadas, baseado na dispersão por morcegos, e usar isso para entender os conflitos de biodiversidade na região do Cerrado como um todo. Na maior parte das vezes nós estamos focados nisso, há também trabalhos no campo, medindo a sensibilidade das espécies às mudanças que estão acontecendo na sua paisagem, que é aquilo que eu estava chamando a atenção do problema de ter mais conhecimento da história natural para entender como a fragmentação afeta as espécies. Essas duas grandes linhas de trabalho são complementares, já que parte do conhecimento que nós temos com a sensibilidade, a gente espera conseguir melhorar os modelos de vulnerabilidade que a gente tem apresentado para o ICMBio. Mas, por outro lado, a gente tem que entender também que há uma necessidade muito imediata de tomada de decisão. Portanto, nós estamos muito trabalhando com modelos atuais para a discussão disso. O laboratório, hoje, ainda não tem um interesse tão forte em discutir mudanças climáticas. O argumento básico é que as mudanças atuais são muito graves e eu preciso responder um pouco a elas o mais rápido possível. Mas nesse ano e para o ano que vem, nós também vamos incorporar a mudança climática nessas duas grandes perguntas e eu acho que aí vão ter avanços importantes. No Laboratório de Biogeografia da Conservação, nós temos trabalhado com perda de hábitat e fragmentação de duas maneiras diferentes. Uma delas é simular processos de perda de hábitat em diferentes locais, especialmente no Cerrado. Então a gente tem modelos que me dizem como daqui de 2015 até 2100, por exemplo, o Cerrado vai perder a hábitat e vai se fragmentar, levando em consideração o histórico de fragmentação que ele já teve. Então, o quanto de área ele perdeu, a influência das estradas, a influência do clima, do relevo e de como o processo aconteceu no passado, é importante para a gente tentar entender como isso aconteceu e gerar um modelo que me diga para o futuro o que eu espero que isso aconteça. Com esse modelo em mãos, nós podemos fazer uma série de previsões interessantes. Uma delas é avaliar a eficiência das unidades de conservação do Cerrado em conter esse processo de fragmentação e perda de hábitat, propor novas áreas para a conservação do Cerrado, onde, de acordo com o nosso modelo, seria possível conservar o hábitat porque ele não seria perdido, indicar áreas que são extremamente importantes para a manutenção da biodiversidade do Cerrado diante do possível cenário futuro de fragmentação, principalmente devido à expansão agrícola. Então a gente usa esse cenário para indicar para quem pode tomar decisão, como por exemplo o ICMBio, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, sobre criar áreas que são críticas ali no Cerrado e deveriam ser preservadas, porque se houver fragmentação, como o nosso modelo prevê, a perda de espécie pode ser irreparável. Meu nome é Elisa Barreto, eu sou pesquisadora da Aliança da Terra e eu sou formada em Biologia, tenho mestrado em Ecologia e Evolução. A Aliança da Terra é uma OCIP, uma organização da sociedade civil de interesse público, que foi fundada em 2004 como uma resposta ao rápido avanço da fronteira agrícola no Nordeste do Mato Grosso. E o que a gente acredita, nossa principal missão é mostrar que a conservação e a produção agrícola não são coisas separadas, elas não podem ser vistas como antagônicas. Então a gente ajuda o produtor rural ao máximo, a gente dá todo o suporte que ele precisa, todas as informações que ele precisa, para que ele tenha uma boa produtividade, para que ele respeite as condições sociais dentro da sua propriedade e que ele conserve os recursos naturais. Isso é o que a gente chama de um produtor que está produzindo certo. As atividades agropecuárias, eu vejo que elas afetam
afetam, elas estão relacionadas com fragmentação e a perda de hábitat, principalmente pelo desmatamento e pela degradação ambiental. Então, o desmatamento é muito fácil a gente ver como você está perdendo hábitat e como que isso pode virar uma paisagem fragmentada. A abertura de áreas para empreendimentos agropecuários, junto com o processo de urbanização, são os que mais têm levado à perda de hábitat na atualidade. O fogo, por exemplo, que é uma das ferramentas mais utilizadas para o desmatamento, da abertura de áreas e consequente perda de hábitat, ele é amplamente usado no meio rural e ele ameaça a biodiversidade e é capaz de destruir um fragmento inteiro de floresta em pouco tempo. Já a degradação ambiental, que é outro fator que pode decorrer das atividades agropecuárias e que leva à fragmentação e à perda de hábitat, ele pode estar sendo causado pelo manejo inadequado do solo e daquela região da propriedade. Então, por exemplo, o avanço das monoculturas, o uso excessivo do fogo, o uso excessivo de agroquímicos, tudo isso pode levar a uma degradação ambiental que vai fazer, em alguns casos, os produtores, ao invés de investirem naquela área, de tentar recuperar aquela área, decidir abrir uma nova área. Então, acabar com uma área de hábitat, né, que antes estava intocado, a pessoa vai e acaba causando um desmatamento. Então, a gente volta àquela primeira questão. A Aliança da Terra desenvolve vários projetos relacionados a aspectos ambientais, que acabam influenciando em diminuir o número de áreas perdidas, de hábitats perdidos e diminuir o processo de fragmentação. Um dos programas principais, que é o carro-chefe da Aliança da Terra, é o CCS, que é o Cadastro de Compromisso Socioambiental. No CCS, os nossos analistas, que são formados em diversas áreas, a gente tem engenheiros florestais, engenheiros ambientais, ecólogos, biólogos, então, pessoas formadas de várias áreas, com vários conhecimentos diferentes, e eles vão até as propriedades rurais que têm interesse de participar desse projeto. É legal falar que é um projeto voluntário e que a gente não dá incentivo financeiro nenhum, é um interesse que vem do produtor. E então essa pessoa vai até o campo, ela mapeia toda a propriedade rural, pega os pontos de GPS, traz essa informação aqui para o escritório, onde a outra parte da equipe vai trabalhar esses dados, georreferenciar esses dados, então vai retornar ao produtor na forma de um mapa com todos os pontos que podem ser melhorados. Então, por exemplo, a gente vai apontar locais que o agroquímico está sendo armazenado de forma inadequada, pontos de erosões que podem ser resolvidos, APPs que precisam ser cercados, a reserva legal que precisa ficar adequada. Então, todos esses pontos a gente vai mostrar para o produtor. E essa é a chance dele de diminuir a perda de água e diminuir o processo de fragmentação. Outro projeto muito legal que a gente tem é no campo da educação. É um projeto chamado Futuro de Nossas Florestas. Nesse projeto nós desenvolvemos livros para alunos de primeiro ou nono ano do ensino fundamental de 4 municípios rurais do Mato Grosso. Nesses livros a gente trata sobre serviços ambientais, que não é um tema muito comum de se encontrar já em livros escolares, por exemplo, e de boas práticas agropecuárias. Então a gente está levando informação para municípios super pequenos, rurais, e que provavelmente nunca teriam acesso a esse tipo de informação. E a gente dá curso para os professores, a gente faz reunião com produtores rurais, com assentados. E nessas reuniões, nesses trabalhos com os alunos, a gente fala da importância de manter as áreas de APP e de reserva legal, que estão formando fragmentos ali, que podem estar conectando áreas e servindo como corredores num processo de fragmentação. E a gente desenvolve outros projetos no campo de ciência, né? Projetos de pesquisa, a gente avalia, por exemplo, o controle biológico natural em cultivos próximos a remanescente de cerrado. A gente avalia, faz uma radiografia das pastagens brasileiras, colaborando com o laboratório LAPID da UFG. A gente investiga quais são as motivações que levam o produtor a querer produzir certo, a querer melhorar aspectos ambientais e sociais da sua propriedade. A gente estuda cadeias de fornecimento, cadeias limpas de fornecimento de carne e soja. Então, tem uma gama de projetos super interessantes que estão relacionados a evitar a fragmentação e a perda de hábitat. E um outro projeto super legal que a gente tem é a Brigada de Incêndio. Então, no Nordeste do Mato Grosso, a gente tem uma brigada de incêndio, que, se não me engano, atualmente estão com 9 ou 10 brigadistas. E esses brigadistas eles foram treinados pelo Serviço Florestal Americano, que é o melhor serviço de combate a incêndios florestais.
pode parecer que é difícil, mas na verdade não é tão difícil assim aliar interesse dos produtores com a conservação, mesmo porque a conservação é do interesse deles. Por exemplo, a produção agrícola ela só existe porque existe a conservação. Então, se a gente pensar no Cerrado e na região centro-oeste e sudeste, são as regiões que mais produzem em termos agropecuários atualmente no Brasil. E essas áreas elas só não são semiáridas ou desérticas por causa do clima que vem da floresta amazônica. Então, a floresta amazônica puxa a umidade dos oceanos, que bate na cordilheira dos Andes e volta para o Cerrado. É muito legal que os produtores tenham acesso a esse tipo de informação, que veja que se acontecer um desmatamento muito grande na Amazônia, o Cerrado vai deixar de ser da forma que ele é, vai ficar muito mais difícil conseguir produzir no Cerrado. Então a questão é que interesse os produtores têm, o que falta é informação. E é isso que a gente acredita e é isso que a gente está levando para eles. Então, o que falta um pouco da parte dos cientistas, eu vejo, é conseguir fazer essa informação chegar até eles. Falar, olha, o clima da Amazônia é que está influenciando o clima no Cerrado, então a gente não pode desmatar a Amazônia até assim, mais do que X%, porque isso vai influenciar no Cerrado. Outra questão é mostrar para eles, que é um trabalho até que a gente tem em parceria com o professor Rodrigo Daúde, da UFG, e se ele manter uma área de vegetação nativa próxima ao cultivo, ele pode estar sendo beneficiado inclusive financeiramente, porque isso pode aumentar a polinização, aumentando a produtividade, e isso pode diminuir o número de pragas a partir do controle biológico natural. Então a questão é essa, a gente precisa levar o conhecimento para ele e mostrar o tanto que ele depende da conservação e que muitas vezes ele não percebe, que é a questão dos serviços ecossistêmicos. Então o ecossistema está ali provendo uma gama de serviços que ele não cobra nada, que a gente está usufruindo de graça, e que muitas vezes a gente não percebe que está acabando com ele. E é muito vantajoso que os produtores eles estejam alinhados com essa tendência de conservação, porque atualmente no Brasil a gente tem mais áreas preservadas dentro de propriedades privadas rurais, como áreas de APP, de reserva legal, do que em unidades de conservação. In the stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate when you haven't any shoes on your feet and your clothes in the sweater and you look 30 pounds overweight and you go to get a word of advice from the fat little pastor. He will tell you to love evermore, but your hunger comes to that rat-a-tat at the window. At the window. See how love flies out the door. For money makes the world, the world, the world. Money makes the clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Now do you get it? What you about it makes the world go round. Gaia, Pia, quer dizer menino da terra. Gaia, Gaia, Pia.